Tira isso aqui. Você pode tirar essa tela aqui, ô Zair? Oi? Você está compartilhando a tela, vai entrar ao vivo agora. Então eu tenho que tirar. É. Ok. Isso. Apareceu a BIM, tá? Legal? Vamos ver. Eu vou... Beleza. Peraí. Como que eu faço para entrar com a minha tela só eu principal? Entrar. Clica no link. Clica no link. Clica no link você. Não, não tem como mexer assim. Clica em screen. Clica. Não. Não dá. Boa tarde a todos. Esta live é uma realização da ABIME. Estamos ao vivo com transmissão pelos canais do YouTube e Facebook. Eu sou o Eduardo Meneghello, mandatário da associação, e serei o moderador desta live. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos os envolvidos na organização e divulgação desta transmissão. Gostaria de agradecer às nossas associadas e todos que nos assistem. O assunto que será abordado está há algum tempo entre os principais temas por todo o mundo. Trataremos do tema Covid-19, com ênfase à segurança do trabalho nas indústrias. E para tratarmos deste importante tema, temos a honra de receber os convidados doutora Neuzair Viana, que é pesquisadora em saúde pública pela Fiocruz, doutora em ciência pela USP, e Rony Jabbour, que é especialista internacional em segurança do trabalho. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde. Muito obrigada. Agradecemos. Boa tarde, Inês. Boa tarde, Neuzair. Boa tarde, Eduardo. Obrigado por essa oportunidade também de estar aqui com vocês, falando diretamente dos Estados Unidos. Um grande prazer estar com vocês. Agradecemos por estarem conosco nessa transmissão e por compartilhar essas experiências para o combate a esta pandemia que tem nos assustado. E para iniciarmos os debates, convidamos a doutora Neuzair Viana para falar um pouco sobre o vírus Covid-19, sobre pandemia e algumas informações importantes para o combate a essa pandemia. Pode nos ajudar, doutora? Sim, muito obrigada. Gostaria de agradecer esse a BIME, né, em nome de Eduardo. Eu vou fazer aqui o meu compartilhamento de tela para a gente começar a falar sobre isso. É uma honra também estar com o meu colega aqui, o Rony Jabbour, que é um colega que eu conheci lá em Harvard, um curso que a gente fez junto. Então, estamos aqui hoje para iniciar essa conversa com vocês. Então, pessoal, vamos falar um pouco, né, sobre essa questão do Covid, né, da Covid-19 e dentro desse contexto de ambiente do trabalho. Antes da gente começar a apresentar o tema propriamente dito, eu gostaria de chamar a atenção para uma outra questão que, assim, além de uma pandemia, nós vivemos hoje uma infodemia. Isso foi declarado pelo diretor da OMS, né, que hoje a gente vive numa superabundância de informações, algumas precisas e outras não, que tem dificultado que as pessoas encontrem fontes e orientações confiáveis quando precisam delas. Então, a gente vive aí diante de fake news, né, muitas informações circulando, falando de leitos vazios, falando de tratamentos milagrosos. Então, eu vejo aqui hoje uma oportunidade
de trazermos informações baseadas em evidências científicas, trazer informações técnicas e que a gente possa orientar um pouco essa questão. É importante, então, priorizar a qualidade dessas informações. E aí eu já passo, né, uma questão que a gente tem orientado bastante, é que toda vez que você buscar uma informação, você tem que buscar em sites confiáveis. Então, toda essa orientação sobre a Covid-19, o Ministério da Saúde vem disponibilizando informações diárias, com atualizações, né, sobre as estatísticas, orientações de encaminhamentos. Inclusive, tem um site, tem uma página aberta só para identificar as fake news. Então, existem outros sites oficiais da Organização Mundial de Saúde, outros sites de universidades, né, como a Johns Hopkins, nos Estados Unidos, sites também europeus. Todos esses, eles têm trazido informações importantes que faz com que a gente produza esse conhecimento e possa orientar melhor as nossas práticas. Ok. Então, eu vou trazer para vocês um pouco desse panorama, esse cenário mundial, né, antes da gente começar a falar, colocando aí essa questão da grande preocupação hoje, que é o Brasil sendo esse epicentro da doença atualmente, né? Então, a Organização Mundial de Saúde publicou uma nota com uma grande preocupação em relação às Américas. A gente tem aí uma distribuição de casos de Covid-19 em todo o mundo. Isso aqui está atualizado de hoje, 3 de junho de 2020. Então, a gente percebe aí, né, esse acúmulo de casos distribuído aí por regiões, né, e a gente coloca aqui nas Américas, que é essa de laranja, concentrando a grande parte desses casos. Aqui a gente pode perceber também como andam esses índices de mortalidade. E aí vem uma questão importante, que muitas vezes o que passa na televisão é o número de casos, que assusta, e aí a gente tem que pensar no número de casos em relação ao tamanho da população. Então, existem taxas, aqui no Brasil mesmo, se a gente for pensar no Brasil, os estados eles estão apresentando taxas diferentes, né, taxas diferenciadas, alguns estados com taxas mais elevadas, né, mas a gente vê assim, em termos mundiais, tem países que têm apresentado taxas bem maiores, né, de mortalidade, e isso liderando lá a Bélgica, a Inglaterra, né, o Reino Unido. Então, e aí colocando outros países que a gente até esperava, por ser países mais pobres, né, que tivessem um impacto maior, mas com taxas mais reduzidas. E a gente tem essas taxas, elas na verdade elas variam por uma série de questões, não só pela condição econômica do país, mas também estilo de vida, né, e outras questões que fazem com que haja uma melhor resposta, né, do impacto dessa pandemia. Então, aqui a gente está vendo mortalidades por Covid nos 10 países, né, top 10 aqui, colocando aí a Bélgica, como eu falei, em primeiro lugar, Reino Unido, Espanha, seguido de Itália, Suécia, França, né, e Holanda, e até aqui Estados Unidos e a Suíça. Então, esses países, eles têm apresentado altas taxas, né, de mortalidade, já calculados com a sua população. E essa distribuição de Covid, né, no mundo inteiro, né, da doença, a gente está vendo aqui uma curva. Ultimamente a gente tem preocupado muito com curva, né? Se fala muito em curva. Desde que a gente ouviu o primeiro momento falar sobre essa doença, havia uma preocupação enorme
de controlar a transmissão dessa doença, falando no achatamento de curva para impedir o colapso da rede hospitalar. Então, existe um ciclo, né, dessa pandemia, onde as regiões elas atingem um platô de casos e aí essa curva começa a diminuir. Mas todas essas medidas que são tomadas de lockdown, né, de distanciamento social, ela vem no sentido de prolongar, de achatar essa curva, evitar que essa população ela se contamine ao mesmo tempo. Mas o que a gente vê aqui nesse gráfico é que já existe, né, um declínio nessa curva em termos mundiais. Aqui eu trouxe esse gráfico apenas para a gente reforçar que essa questão do número de casos, ela não é a mesma coisa que a taxa, né, a taxa de mortalidade. Então, tem países que têm muitos casos e taxa de mortalidade baixa, tem países que têm vice-versa, né? Então, essa questão, por exemplo, a gente tem aí a Espanha, né, com uma alta taxa aqui, né, de mortes por milhões na população. Se você for ver o número de casos confirmados na Espanha, é muito diferente dos Estados Unidos, diferente do Brasil, embora as suas taxas de mortalidade ela apresenta em números maiores. E isso muitas vezes é discutido em termos de envelhecimento da população, em termos de estilo de vida, exposição e outros fatores. E aí a gente está vendo esse crescimento de casos confirmados, né, sempre com uma curva, né, tendendo, onde a gente observa platô diferente nas diversas regiões e sempre uma tendência dessa curva ela reduzir, né, e chegar nesse controle tão esperado para esse retorno de atividades, que é o que todos nós estamos esperando nesse momento. E a gente está aqui hoje com um cenário no Brasil, onde a gente tem esse plot aqui foi de ontem, né, com 553 mil casos, mas eu fui ver hoje no Brasil, a gente já tem 555 mil e alguma coisa, né, de casos, então isso está mudando a cada dia. E a grande questão é se o Brasil já atingiu esse platô. O que a gente está bastante preocupado é se o Brasil já atingiu esse platô. Então, isso, como eu falei, os estados eles se comportam de forma diferente. Né? Se a gente for observar aqui nesse gráfico, a gente tem aí diferentes regiões do Brasil, aqui tem São Paulo, né, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas, e assim vai descendo. Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia. Felizmente a Bahia a gente está aqui num nível mais baixo de contaminação. Já chegamos a ficar aqui na Bahia com 4 dias, né, com a tendência de reduzir, né, de descer essa curva. Mas o que todos nós, né, estamos entendendo nesse momento é que estamos num platô. Um dia desce o caso, depois sobe, mas já numa tendência a diminuir. Por isso que se fala tanto agora nesse momento, que é o momento de retorno ao trabalho, né, que é esse momento de flexibilizar todas essas regras, mas em termos científicos, a gente ainda tem muita precaução em relação a essa flexibilização. É importante que se diga isso. Então, será que estamos preparados para flexibilizar essa quarentena? O Brasil está atualmente navegando na tempestade. Então, o que seria ideal para retornar às atividades seria quando essa curva começa a descer, né? Então, esse gráfico aqui, ele mostra toda a tendência, né? Então, isso segue em todos os países dessa forma. Precisa saber onde cada um está. Não é porque um país hoje já está reabrindo, né, todas as suas atividades de forma deixando essa população mais livre, não significa que essas regras se aplicam
se aplicam para o mundo inteiro e que essas regras também se aplicam até mesmo no Brasil para todos os estados da mesma forma. Então, é importante estar atento a essas orientações locais, dos governos locais, e seguir isso, né, de acordo com essas instruções. Mas o ideal é retornar nessa curva quando ela já está descendo. Não é o nosso caso. Nós estamos no platô dessa curva. Então, nós estamos aí diante de uma importante crise, né, que não é só uma crise sanitária. Não é só uma crise sanitária, ela vem com uma crise socioeconômica e uma crise que traz aí dificuldades nesse gerenciamento, exatamente porque está lidando com setores diferentes, a saúde e segurança, economia, incertezas, né, hábitos sociais. Então, tudo isso aí, né, leva a uma sensação que traz desafios para esse gerenciamento. Então, em relação ao trabalho, que é a nossa conversa aqui hoje, né, Rony vai entrar um pouco mais nessas questões, mas eu queria só chamar a atenção que essa pirâmide de medidas para prevenir o contágio no ambiente de trabalho, ela já tem recomendações específicas, né, de várias entidades, instituições internacionais. Saiu um relatório agora no dia 23 de maio, que foi da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, né, e a Organização Internacional do Trabalho, já trazendo essa forma aí de pirâmide para prevenir o contágio nos locais de trabalho. Então, ele coloca lá, na base da pirâmide, as medidas de proteção pessoal, né, onde tem que se garantir máscaras e proteção individual para esses trabalhadores. Fala-se, em segundo plano, em medidas administrativas, tratando da questão mais de limpeza e desinfecção, higiene pessoal, né, enfim, desse ambiente de trabalho. Depois, com medidas organizativas, tentando organizar melhor essa forma de trabalho, ventilar os locais, assim, depois uma medida de engenharia, onde pode pensar numa melhor adequação desses locais de trabalho, e, por fim, que seria ali o pico da pirâmide, né, de controle desses riscos, para eliminar o risco, de fato, seria o teletrabalho. Então, nesse teletrabalho, seria a maneira mais efetiva e eficaz, que mesmo nessa flexibilização, eu acho que ainda dá para seguir, né, mesmo com essa volta, muitas atividades ainda podem ser exercidas por teletrabalho. Eu acho que isso é até um novo paradigma que se instala, né, em todo o ambiente de trabalho. Então, a gente pensa aí, quais trabalhadores podem ser atingidos? Qualquer trabalhador que realiza atividades, né, classificadas de baixo, médio, alto e muito alto risco, ele vai estar ali, de alguma forma, exposto. E aí, Rony vai falar um pouco mais sobre isso, né, adentrando essa questão específica da empresa, principalmente nesse ramo de atividade da ABIME, né, que está aí classificado no médio risco, e ele vai detalhar um pouco mais sobre essa questão. Então, eu gostaria de trazer um pouco também sobre a questão propriamente do vírus, né, o que é essa doença, o que é a Covid. Embora isso já seja quase de senso comum, mas é importante a gente falar que ela é uma doença respiratória, né, causada pelo vírus SARS-CoV-2, mas que, na verdade, mesmo sendo uma doença respiratória, hoje já se sabe que ela tem um impacto sistêmico no organismo, e ela não atinge só os pulmões, ela pode atingir os rins, ela pode atingir o intestino, ela pode atingir o sistema de coagulação do organismo. Ela se trata, na verdade, de uma inflamação generalizada, e por isso a gravidade dessa doença.
ela se espalhou, então, da China, né, por muitos outros países ao redor do mundo, afetou a vida, né, de todo mundo, como todos nós sabemos, e ela é considerada uma zoonose, exatamente porque o coronavírus ele está associado à contaminação, né, vinda de morcegos. Né? Todos sabem que esse mercado de feira livre que existe lá na China, que comercializa animais silvestres, muitas vezes se trata também de comércio ilegal de animais, e isso foi o grande estopim, né, dessa pandemia que tanto preocupa a todos nesse momento. E a gente sabe que esse começo, quando a Organização Mundial de Saúde ela traz, no dia 31 de dezembro, esse primeiro caso ocorrido lá em Wuhan, muitos países, hoje mesmo eu vi uma declaração, né, da Suécia, dizendo que se tivesse um conhecimento, se hoje pudesse voltar atrás e soubesse da gravidade dessa doença, teria seguido as orientações de forma mais rigorosa. Então, muitos hoje reclamam um pouco da OMS de não ter trazido essa informação de forma mais rápida para todo o planeta e que as pessoas realmente pudessem controlar esse surto que aparece lá oficialmente em 31 de dezembro de 2019. Bom, sobre os sintomas dessa pandemia, da Covid-19, todos podem reconhecer, né, já de tanto se falar nesses sintomas, né, de tosse seca, de febre, de dificuldade respiratória, enfim, esses sintomas, na verdade, eles variam muito, né, porque eles podem estar associados a situações mais leves, a situações mais graves, né, inclusive tem pacientes que têm o vírus, tem indivíduos que têm o vírus, mas não apresentam nenhum sintoma, mas existe uma escala aí definida de sintomas que elas devem orientar a população para que elas procurem ou não uma emergência médica. Né? Então, hoje se sabe que apresentou dificuldade respiratória aguda, deve-se procurar imediatamente uma emergência médica. Né? Sintomas leves como tosse, febre, ela pode ser administrada em casa, através aí desse período de quarentena. E a gente sabe que esses sintomas, a partir do contágio, eles podem surgir de 2 dias até 14 dias após a exposição. Então, muitas vezes a pessoa está contaminada, não sabe, e continua passando, né, esse vírus. E o que a gente sabe até o momento é que não existe vacina. Né? Não existe vacina que previna o coronavírus, não existe tratamento que solucione essa questão. Mas em relação à vacina, é importante saber que a vacinação contra a gripe, ela deve ser estimulada nesse período. As empresas, muitas vezes, elas têm campanha e é importante que nesse período seja enfatizado a necessidade de vacinação contra a gripe. Porque ela pode descartar, né? Acredito que tivemos um probleminha com a doutora Neuzair. Vamos ver se a gente consegue a conexão novamente.
Eduardo. Oi. Opa, Rony. então, quer que eu dê continuidade? Eu acredito que seria melhor. Vamos ver se ela não vai conseguir reconectar. Ótimo, assim que ela voltar a gente coloca ela. Ok. Doutora, boa tarde a todos. Obrigado pelas pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Meu nome é Rony Jabbour. E a doutora estava falando sobre a vacina. Ainda não existe, até o dia de hoje, uma vacina para o Covid-19. Eles estão estudando ainda alguma vacina, né? Os pesquisadores mais animados creem que até setembro encontrem algo, mas por enquanto não existe nada. Há outros que dizem que talvez para o ano que vem, para o final do ano que vem. Tudo especulação, por enquanto não existe nada ainda. Nós não temos ainda uma vacina para o Covid-19. E muitas pessoas também, eles plantaram essa notícia, como a doutora falou no começo, que a vitamina C, a vitamina D, ela ajuda a combater o coronavírus, o Covid-19. Por enquanto, não existe nada que fale, nenhum estudo que prove isso, né? A doutora está aí de volta, ela vai continuar a fala. Desculpe, olha aí, né? A tecnologia... E aí voltou para o mesmo lugar. Estava falando aí Desculpa mais uma vez. Então, a gente sabe aí que não existe cura, né, para o coronavírus. Essa questão de medicamento é algo que está sendo muito polêmico aqui no Brasil, mais do que em qualquer outra parte do mundo, porque no mundo inteiro tem seguido as evidências científicas. A cada dia que surge um estudo, né, que mostra o encaminhamento, esses tratamentos eles são adotados. E a questão da vitamina C. A vitamina C e vitamina D também é uma outra questão que todos têm procurado saber se realmente a vitamina C ou vitamina D evita o coronavírus. E a gente sabe que não existe evidência científica nesse sentido. Todo esse fortalecimento do sistema imunológico, ele tem outras questões e outro tempo envolvido, que não seria só a ingestão de vitamina C ou vitamina D imediato que iria evitar essa contaminação. E outra questão é que se o coronavírus é semelhante ao vírus HIV, isso também foi uma outra questão. Até mesmo porque um dos tratamentos utilizados para o coronavírus hoje é uma medicação usada para o HIV. Mas não existe nenhum estudo científico que registre essa semelhança entre esses dois vírus. E assim, uma questão que a gente preocupa bastante hoje, já que não existe tratamento, né, não existe uma vacina ainda, é uma preocupação de como esse vírus se espalha e como que a gente vai controlar isso. A gente sabe que ele vai se espalhar de pessoa a pessoa, em pessoas, claro, que estejam num contato mais próximo, até 1,5 metro de distância. Essa transmissão ela ocorre através dessas gotículas respiratórias, e quando uma pessoa é infectada, né, então ela passa a transmitir isso. Hoje já tem diversos estudos mostrando que existe uma carga viral diferenciada de contaminação. Muitas vezes a pessoa ela tem contato, mas com uma carga viral baixa. Então isso faz com que, né, uma das questões que possa ocorrer também sintomas leves dessa doença. Então, tudo isso também leva a gente a entender que essa necessidade de descontaminação dos ambientes, ela é muito importante, até mesmo para diminuir essa carga viral. Muitos estudos já têm sido reportados, e esse aqui recente, né, do Lancet, ele foi publicado inclusive agora dia 1º de junho. Uma das questões que a gente tem enfrentado nessa pandemia é que nós estamos aprendendo sobre a doença enquanto ela acontece. E a gente tem que tomar decisões e a cada dia acompanhar esses resultados da literatura científica para que sejam tomadas decisões.
Mas aqui no caso desse estudo, esse estudo é importante porque ele reforça a necessidade do distanciamento físico, o uso de máscaras e a proteção aos olhos. Foi feito um estudo lá na China, acompanhando 460 pessoas, eram 124 famílias, e eles observaram a contaminação entre pessoas que eram infectadas dentro da mesma família. E a gente sabe que muitas vezes uma pessoa é infectada e as outras não, de uma mesma família. Então, por que isso acontece? Então, essa possibilidade de distanciamento, a utilização de máscaras, esse estudo reforça o quanto isso protege em termos de contaminação. Então, aqui nesse gráfico, a gente está vendo que, à medida que vai se distanciando, o risco de se infectar, ele vai diminuindo. Então, aqui a gente está vendo a distância em metros, 1 metro, 2 metros e 3 metros. Quanto mais distante, maior a proteção para a infecção e transmissão dessa doença. Uma outra questão que tem se discutido muito é essa capacidade de transmissão do vírus. E a gente fala aqui, como na literatura internacional eles chamam de reproductive number, que assim, um paciente ele vai infectar 2, que vai infectar 4, que vai infectar 8, que vai infectar 16. Então, essa é uma grande preocupação, porque um único indivíduo, se não controlado, ele vai, de forma exponencial, levar isso para a população. E a forma como ela se espalha, a gente sabe que tocando, à medida que a pessoa toca na boca, nariz e olhos, essa é a forma que você pode levar isso para o organismo. E, principalmente, a gente fala dessas vias, que ela pode ter esse contato de 3 formas, pela via respiratória, por contato físico e por meio de contato de superfícies contaminadas. Mas sempre lembrando que a via respiratória para a entrada no organismo é a via importante. Então, é através da gotícula, espirro, tosse, o catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. Isso, por mais que a gente fala, todo dia a gente fala sobre isso, todo dia a gente ouve na televisão, mas os nossos hábitos ainda precisa de muita orientação para que a gente consiga controlar esse simples fato de tossir e levar a boca à mão e cumprimentar as pessoas com um aperto de mão. Então, são questões que a gente vai ter que aprender nesse novo normal, para evitar esse contato. A gente sabe que esses vírus, eles permanecem em celulares, maçanetas, corrimão, várias superfícies. Inclusive, esse estudo também, que foi aqui do New England, agora de fevereiro, ele traz comprovado cientificamente, que esses vírus, eles podem permanecer no ar até 3 horas. Em superfícies plásticas, eles podem ficar até 3 dias, em aço inox até 2 dias, em papelão até 1 dia, e em superfície de cobre até 4 horas. Então, veja que isso pode ser importante também para a gente gerenciar esse tipo de superfície quando a gente toca, quando a gente tem que manusear, Por exemplo, um papelão, a gente sabe que depois de 1 dia, essa superfície já pode estar naturalmente descontaminada. E outra coisa importante é que para a gravidade dos casos, elas estão relacionadas aí com a presença de comorbidades, outras doenças, elas podem impactar num desfecho mais desfavorável dessa doença, quando existem outras doenças
prévias, como doença cardiovascular, diabetes, né, outra doença respiratória. Enfim, a gente tem aí fatores de risco também que são modificáveis e importantes. O tabagismo, inclusive, quando a gente fala em estilo de vida, né, o tabagismo, a obesidade, a poluição do ar, isso vai deixar o organismo mais vulnerável à entrada desse vírus. Então, são vários fatores que a gente precisa, de fato, pensar, né, gerenciar e tentar evitar. E aí, o mais importante dessa forma de proteção é o que a gente fala, lavar as mãos de forma frequente e a utilização do álcool a 70. Essa etiqueta de espirrar na dobra do cotovelo. Então, assim, se estiver doente, evitar o contato físico com outras pessoas, ficar em casa até melhorar, evitar tocar nariz, boca, sempre lavar as mãos. Assim, a gente fala sempre lavar as mãos e de forma eficaz, né? Que não é só lavar a mão de forma rápida. Uma lavagem de mão correta, ela deve durar de 40 a 60 segundos. E isso precisa de verdadeiros tutoriais, né? Precisa realmente chamar a atenção das pessoas, porque muitas vezes uma empresa pode adotar, né, os maiores controles mais rigorosos nessa questão e o funcionário ainda não sabe lavar a mão corretamente. Então, por mais que pareça simples, isso são questões que precisam ser reforçadas, né? E importante, né, friccionar bem em todas as partes da mão. Assim também para o álcool gel. Não é só aquela coisa de passar rapidamente o álcool gel. A gente precisa seguir todo o protocolo também com a higienização, né, em ponta dos dedos, no polegar, dorso da mão. E após as suas mãos estarem secas, aí sim você pode dizer que está com a mão higienizada. Então, um outro estudo também, ele trouxe para a gente que a proteção de máscara, a proteção com o uso de máscara, ela está na ordem de 79%, e a proteção na desinfecção na ordem de 77%. Então, essas questões são simples, mas que têm um grande impacto no controle dessa doença. Olha só, eu já estou finalizando aqui, né, só querendo chamar a atenção que existem recomendações oficiais, né, que vocês podem, inclusive, depois acessar, tá aqui nesse material da OMS, que são específicas para a empresa, né, onde tem orientações para esse retorno do trabalho, para as reuniões, para as viagens, para todas as questões do dia a dia no trabalho após esse retorno das atividades. E também esse relatório lá do CEPAL e da OIT, ele traz, né, pontos importantes para que seja, de alguma forma, minimizado nesse retorno, né? E que, assim, não vai existir um normal de repente, vai ser um novo normal e que isso precisa ser trabalhado, né, de forma bem contundente pelas empresas. Essas regras, elas precisam ser bastante discutidas, repetidas de forma extensiva na empresa. E ele fala nessa questão das lições aprendidas, né, nesse momento, o que a gente poderia, então, dizer, né, que acredito que houve uma nova queda, mas de qualquer forma, como ela já estava finalizando, eu agradeço pelas valiosas informações da doutora. Sei da dificuldade de tratar desse assunto em um espaço tão curto de tempo, né? E numa linguagem acessível a nós, industriais e os demais ouvintes.
E tenho certeza que essas informações serão trazidas para o nosso cotidiano, para a nossa vida, no nosso dia a dia, né? E para trazermos o assunto à nossa realidade industrial, eu convido o especialista internacional em segurança do trabalho, Rony Jabbour, que faz a transmissão novamente, né, falando diretamente dos Estados Unidos, onde mantém suas atividades voltadas à segurança ocupacional. Rony, gostaria de convidar para você para trazer algumas informações para o nosso tema, com ênfase voltado para o retorno das atividades após a flexibilização. Boa tarde, Rony. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, doutora Neuzaí. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando com o Eduardo lá diretamente de São Paulo, com a Neuzaí lá de Salvador, na Bahia. Neuzaí, a gente teve o prazer de se conhecer, nós estudamos juntos em Harvard e é um prazer muito grande estar dividindo o palco virtual, né, com ela, o palanque virtual aqui com ela, sem dúvida nenhuma, é um grande prazer. Eu quero, sem delongas, estar dividindo com vocês um pouco sobre o que a gente tem aprendido aqui, sobre as leis, as regulamentações do país. E mais uma vez agradecer a cada um que está nos assistindo e agradecer por esta oportunidade de estar aqui junto com vocês. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a classificação da exposição do trabalhador ao coronavírus. A exposição do trabalhador, a classificação da exposição depende do tipo de trabalho que ele faz, aonde ele trabalha, como é o trabalho dele. Essa classificação ela vai de muito alto até o nível baixo. Então isso vai depender do tipo de atividade dele. Por exemplo, a pessoa que ela trabalha num risco muito alto, very high risk, o risco muito alto, são as pessoas que trabalham no hospital, por exemplo. O funcionário de um hospital, ele é de alto risco, porque ele está lidando diretamente com as pessoas contaminadas. A pessoa que trabalha no necrotério, ali diretamente com a pessoa que veio a óbito por causa do coronavírus, ele é uma pessoa de alto risco. O dentista é uma pessoa de alto risco, porque exatamente pela um dos principais transmissores é a saliva. Então, as pessoas que lidam diretamente com as pessoas que têm coronavírus, o Covid-19, ele é de alto risco. Ele é de muito alto risco, perdão. O de alto risco, que é um nível abaixo, vai ser o pessoal da ambulância, por exemplo. O motorista de uma ambulância, ele é uma pessoa de alto risco. A pessoa que faz o enterro é uma pessoa de alto risco, porque ela não tem um contato, às vezes, direto, né, não toca, mas a pessoa está no mesmo ambiente que ela. E aí nós temos o que vai se aplicar a nós, daqui a pouquinho eu vou voltar nele, que é o risco de exposição média. Quem são as pessoas no risco de exposição média? Esses são os trabalhadores que têm um contato frequente com outras pessoas. Então, nós estamos na indústria, onde os trabalhadores entram e saem, e a gente não sabe se eles estão contaminados ou não. Nós não sabemos se eles estão contaminados ou não. Então, a exposição ela é média. Possivelmente, veja bem, possivelmente eles não estão contaminados. Mas, de repente, ele foi para casa e teve contato com alguém contaminado, ele volta e traz essa contaminação para casa. Então, o que nós vamos fazer para evitar essa contaminação no local do trabalho? Nós vamos aprender isso daqui a pouquinho. Então, os trabalhadores que requerem contato frequente ou próximo de outras pessoas que possam estar infectadas, elas são de risco médio. É o que se aplica, no caso, a indústria que nós estamos falando aqui, porque as pessoas eles têm que ir ao ambiente de trabalho. E tem também aquelas pessoas de menor risco, ou que chamam de atenção. São os trabalhadores que quase não têm contato com outros trabalhadores. Ele vai ter um contato, mas um contato bem pequeno, e mantendo os 2 pés, os 2 metros de distância. Aqui nos Estados Unidos a gente mede em pé, então são 6 pés, 2 metros de distância, mas não tem um contato frequente com o público geral. Esse é o de risco menor. Bem, então o que nós vamos fazer para proteger esses trabalhadores do risco médio? Algumas coisas que nós podemos fazer, primeiro, um controle de engenharia. Isso está sendo muito aplicado aqui nos Estados Unidos, eu não sei se está sendo aplicado aí no Brasil, se o pessoal tem feito isso. Por exemplo, quando você chega em um supermercado. Antigamente nós tínhamos o acesso direto ao atendente ali no supermercado. Hoje não. Hoje tem uma barreira
de um vinil, né, transparente. Então você não tem mais aquele acesso direto. Você passa o dinheiro alguns supermercados colocam uma caixinha, você coloca o dinheiro na caixinha, ele puxa o dinheiro, que na verdade hoje, pelo menos aqui nós não estamos utilizando mais dinheiro, é tudo no cartão, porque está todo mundo com medo de pegar na nota que o outro colocou a mão, então está sendo tudo no cartão. Mas você coloca, quando as pessoas estão com dinheiro, ela coloca o dinheiro dentro de uma caixa, a pessoa puxa aquele dinheiro para dentro e faz o troco e devolve. O cartão é a mesma coisa, você coloca o cartão ali dentro. E também uma coisa que já é muito usada nos Estados Unidos é o self-kiosk. Você vai lá e você mesmo passa as suas coisas e você faz o scan, você paga e vai embora. Então você não tem o contato com o caixa. Então, é uma medida de engenharia você colocar ali uma barreira plástica para uma pessoa não estar em contato direto com a outra, quando possível. A gente sabe que às vezes não é possível. Então, uma das opções é você instalar barreira plástica como proteções sempre que possível, né? Outra maneira também é considerar que tanto os funcionários quanto os clientes eles usem máscara no seu local de trabalho, principalmente se o cliente tiver suspeita de contaminação. Às vezes o cliente chega... Veja bem, não estou dizendo que o cliente tem por causa desse sintoma, mas às vezes ele chega tossindo, ele chega espirrando, a gente não sabe o que é, né? Então, pelo sim, pelo não, é melhor a gente prevenir. Então, você oferecer máscaras faciais tanto aos trabalhadores quanto aos clientes também, para evitar de passar de um para o outro, como a doutora Neuza aí acabou de explicar ali sobre a transmissão através da saliva. Essa é uma das opções, né? Se não tiver a máscara necessária, que é a N95, que praticamente hoje não tem, o governo já comprou tudo e nós não temos mais acesso, então nós vamos usar mesmo a máscara que tem disponível para nós, né? Já que não temos a N95, que é a recomendada, a gente vai ter que usar o que tem, porque nós estamos no meio de uma pandemia. Além disso, pedir aos clientes que evite o contato diretamente com os trabalhadores e também os trabalhadores com os clientes. Se for possível fazer o drive-thru, a pessoa ele vai dirigindo na empresa e só entrega para ele o que tem que ser entregue, né? Pela janela, sem ter o contato direto. Se for possível isso, por exemplo, numa farmácia, por exemplo, num supermercado, onde a pessoa pode ligar, faz a compra, ele vai lá fora e só coloca a compra no porta-mala do carro, não tem aquele contato direto. É uma coisa que podemos fazer também. Outra coisa é limitar o acesso do cliente ao seu local de trabalho. O cliente ele não entrar no local de trabalho. Aí eu acredito que, eu não sei como que são algumas empresas, seus clientes eles entram para visitar as instalações. Isso hoje não é momento para isso. Agora é momento somente dos trabalhadores estarem ali, somente os trabalhadores entrarem no local de trabalho. O cliente vai ter que esperar um pouco, ele vai ter que ter um acesso limitado, não mais entrar dentro das empresas enquanto não passar essa situação. Então, restringir quem vai entrar nos locais de trabalho. Essa é uma outra opção. E, além disso, o equipamento de proteção individual também é uma opção muito boa. Veja bem, o equipamento de proteção individual ele sempre vai ser a última opção. A primeira opção é eliminar, mas nós não temos como eliminar ainda. Espero que em breve o homem descubra aí a vacina para isso, Deus dê sabedoria ao homem para acabar com isso daí logo, mas enquanto isso não acontece, nós não temos como eliminar, a gente vai usar as medidas de segurança que nós temos, né? E uma delas é o equipamento de proteção individual. Quais equipamentos de proteção individual nós podemos utilizar? Bom, os trabalhadores que estão no nível que nós estamos falando, que é do nível da média, eles precisam de usar luvas, ok? A roupa de proteção e uma máscara facial. E também uma máscara facial ou o protetor facial. O face shield, aquela máscara de plástico que vai na frente. A proteção facial mesmo, eu acredito que fala em português. Eu estava lendo alguma coisa essa semana, e onde eles falavam que possivelmente, talvez, teriam que utilizar o respirador e o face shield, a máscara facial. Ainda não está sendo exigido isso. Pode ser que no futuro, né, depende de como as coisas vão caminhar, vão passar a ser exigido, pelo menos aqui na região onde nós moramos, em Boston. Ainda não, por enquanto, só a máscara aqui é o suficiente.
Mas no local de trabalho, sim, tem que ter a luva, tem que usar máscara e tem que usar também um óculos de proteção, porque é exatamente onde vai entrar, são as vias principais, através do nariz, da boca e dos olhos, como a doutora Neuzaí acabou de estar explicando. Então, você utilizar esses equipamentos de proteção individual também vai ajudar muito. Em raras situações, é exigido que o trabalhador ele use o respirador. O respirador é aquela máscara de silicone, que ele vai colocar, que tem os filtros. Aquilo não é necessário na maioria das vezes, dependendo do que a pessoa vai fazer. Se de repente ela vai trabalhar ali diretamente com uma pessoa doentada, que não é o nosso caso, um hospital, talvez em raras situações é necessário, mas no geral, para nós, com os estudos que nós temos até hoje, ainda não se aplica. Okay? Além disso, a empresa ela tem que estar preparada, ela tem que se preparar para implementar algumas medidas básicas de prevenção para a infecção. Primeiro, treinar os trabalhadores. Os trabalhadores eles precisam de entender, aprender sobre o Covid-19. A gente vê muita coisa na televisão, mas só falando lava a mão e passa o álcool gel, mas às vezes eles não vão a fundo no negócio, principalmente quando se trata de empresas. Então a empresa ela tem que treinar os trabalhadores sobre o que é o coronavírus, como se proteger, principalmente como se proteger no local de trabalho, o que fazer para trabalhar com a segurança. Então, primeiro, ensinar as pessoas a lavar as mãos, a passar o álcool gel, como a doutora acabou de dizer, às vezes a pessoa só passa assim e acha que está ok. Não, aqui nos Estados Unidos, inclusive, quando a gente aprende a lavar a mão na escola, lá no começo, lá na escola no primário, eles ensinam que você tem que lavar a mão cantando parabéns, Parabéns para você, porque vai dar 20 segundos, são 20 segundos para você lavar a mão. Então, ensinar para as pessoas lavarem a mão, parece que é o básico, lavar a mão, ensinar a lavar a mão. Muitos de nós não sabemos lavar a mão. E nós descobrimos isso agora com o Covid-19. Então, promover a lavagem frequente e completa das mãos, inclusive o fornecimento aos trabalhadores e aos clientes no local de trabalho, um lugar para eles lavarem a mão, ou então ter o álcool gel disponível para os trabalhadores e também para os clientes. Incentivar o trabalhador que tiver com sintomas a ficar em casa, não exigir que a pessoa venha trabalhar, porque de repente ele está adoentado e aquela pressão tem que vir trabalhar, ele vem trabalhar adoentado e acaba passando para outras pessoas. E também ensinar, treinar, incentivar a etiqueta respiratória, como a doutora disse, quando a pessoa for tossir, quando a pessoa for respirar, ela utilizar o cotovelo. Okay? Isso já é muito comum aqui nos Estados Unidos, as pessoas aqui eles já têm essa cultura. Nós brasileiros não praticamos muito, então é hora de nós começarmos a aprender essa cultura e praticar. E aí tem um detalhe, que é o seguinte, sobre o cumprimento. Você vai cumprimentar outra pessoa e o pessoal toca no cotovelo. Eu acho que não é uma boa ideia, porque você espirrou no cotovelo, você jogou as bactérias lá, aí você vai cumprimentar a pessoa, toca o cotovelo no cotovelo da outra, você já passa a sua bactéria para dele, pega um pouco de bactéria dele, e depois você vai lá e quando você vai espirrar, a pressão que a cabeça faz, você acaba tocando o nariz no cotovelo. E aí você já pegou a contaminação, a bactéria do outro. Então, é de longe mesmo, ou por enquanto só no oi, de longe, e até passar toda essa situação para a gente poder voltar a dar um abraço caloroso que o brasileiro gosta de dar um no outro. Fornecer, então, aos clientes, e também aos trabalhadores, o lenço, se tiver... Eu não sei se isso se tem no Brasil, mas já tem um lenço de álcool gel, você não precisa... em alguns casos disso aqui, você compra um lenço e o lenço já vem com álcool gel nele, e você usa ele para limpar as mãos e também ter o local do lixo para a pessoa jogar dentro, E se for possível, a empresa flexibilizar os horários de trabalho. Às vezes a empresa ela tem uma carga horária de 8 horas por dia, então ele passar a ter trabalhar talvez 16 horas, se for possível, trabalhar 24 horas em 3 turnos. Às vezes ela só tem um turno, passar a ter 2 turnos, ter 3 turnos. Cada companhia ele vai ter que se preparar e se adaptar para esta nova realidade, exatamente como o Walter disse, o Face Shield. Então, se adaptar a essa nova realidade, então flexibilizar as horas, se for possível, ou ter um rodízio de trabalhador, de trabalhadores, correto.
Outra coisa, gente, uma coisa que eu sempre ensino nos meus treinamentos sobre telefone celular. O telefone celular é uma maravilha, é uma bênção de Deus, mas é o seguinte, o telefone tem hora para ser utilizado. Quando você bateu o cartão para entrar no seu trabalho, esqueça do telefone. Entendeu? Esqueça o telefone e deixa ele quietinho lá. Principalmente agora, porque você coloca a mão em algo contaminado, pega no seu telefone, né, e aí você guarda o telefone, volta, lava a mão, e quando você pega o telefone e atende, né, a gente encosta o telefone no rosto. Quando você encostou, a bactéria voltou tudo para o seu, veio tudo para o seu rosto. Então, deixa o telefone guardadinho. E além disso, o telefone ele tira a atenção. Você tem que estar atento ao que você está fazendo. A sua atenção ela tem que estar voltada totalmente ao seu trabalho. E aí você desconcentra do trabalho, vai para o telefone e aí acaba acontecendo um acidente de trabalho. Aí a pessoa fala assim, Rony, mas eu gosto muito do telefone. Ótimo! Você tem que procurar emprego, então, na companhia de telefone, que você vai ficar o dia todo pendurado no telefone. E é no call center, no lugar que você fica lá ligando para os outros. Mas aqui na indústria, a sua atenção tem que ser toda no seu trabalho, porque uma desatenção pode custar um dedo, uma mão, um braço, pode custar a sua vida. Então a atenção tem que estar todinha no seu local de trabalho, porque o acidente ele pode acontecer por causa do telefone, por causa de uma desatenção. Hoje nos Estados Unidos, morrem mais trabalhadores. Olha só esse número, morrem mais trabalhadores indo para o trabalho com um acidente na mão e bateu de carro do que propriamente dito no trabalho. Deu para entender esse número? Morrem mais pessoas que estão dirigindo para o seu trabalho, só que eles pegam o telefone enquanto dirigem e eles prestam atenção no telefone, eles batem e morrem. Não morreu de acidente de trabalho, porque aqui, isso aí não é acidente de trabalho aqui nos Estados Unidos. Então ele não morreu de acidente de trabalho, ele morreu porque estava dirigindo para o trabalho, pegou o telefone e morreu. Então, olha só que situação, né? Então, concentração total no trabalho. Além disso, deixar o telefone lá no guarda-roupa lá da companhia, na caixa da empresa, não sei como é que fala isso em português, mas um lugar que se guarda as coisas do funcionário. No final do dia, você lava a mão bonitinho, pega, e aí você vai para casa. Quando chegar em casa, aí você vai checar as mensagens, vai mandar o WhatsApp para todo mundo. Mas enquanto está no trabalho, atenção total para o seu trabalho. Além disso, manter práticas regulares de limpeza. É importante você estar a todo tempo limpando. Mas eu acabei de limpar, por que eu vou limpar de novo? Porque uma pessoa chegou lá e passou a mão naquele corrimão. A gente não sabe se ela está infectada ou não. Às vezes ela é assintomática, ela não tem sintomas nenhum. Ela não tem o sintoma, então a gente não sabe se está contaminada ou não. Parece que não está, mas está. E aí ela vai passar para um que tem os sintomas e que pode vir a ter um problema muito grave. Né? E além disso, escolher os produtos químicos adequados para fazer isso. Os produtos químicos normalmente são à base de cloro, daqui a pouquinho eu vou entrar nesse tópico. Outra coisa interessante é você ter o responsável da segurança do trabalho ali, ele identificar rapidamente quem tem algum sintoma. Você viu a pessoa está tossindo demais, a pessoa está espirrando demais, ela tem um sintoma, não estou dizendo ela tem o coronavírus, o Covid-19, ela tem um sintoma, já retire do trabalho. Então tem que estar atento para isso daí, ok? Mais uma vez, os empregadores, eles devem informar e incentivar os trabalhadores a se automonitorar. Como é que eu estou? Estou com febre, estou com algum sintoma? Então, é melhor ficar em casa. Né? A empresa ela vai sofrer com isso, mas até porque ou no Brasil ou nos Estados Unidos é uma realidade um pouco diferente, porque aqui a pessoa trabalha por hora. Então, se você trabalhou, você ganha. Se você não trabalhou, você não ganha. No Brasil é um pouco diferente, porque é no salário, né? Mas, então aí a pessoa, ele trabalhando, eu não sei muito bem como é a lei brasileira a respeito disso, mas se a pessoa trabalhou ou não, parece que ela tem um salário igual. Aqui nos Estados Unidos não, trabalhou, ganha, não trabalhou, não ganha. Né? Mas uma recomendação também é que o patrão ele não force o seu trabalhador a apresentar nenhum atestado médico. Primeiro, porque às vezes o cara está doente em casa e ele não vai no hospital. E o patrão quer um atestado médico, ele vai lá buscar um atestado médico, ele não consegue o atestado médico porque o hospital está lotado e acaba piorando a situação dele ainda mais. Né? E uma vez que você identifica essa pessoa suspeita, isola essa pessoa, né, traz ele para se a sua empresa tiver uma sala de isolamento, e a partir daí encaminhar essa pessoa para o tratamento adequado, ok? Mais uma vez, incentivar ativamente os funcionários doentes a ficarem em casa, conversar com eles sobre essa situação,
Porque às vezes a pessoa também ele quer ir trabalhar, eu estou precisando de dinheiro, eu tenho uma família para sustentar, estou há tanto tempo de quarentena e eu preciso de trabalhar. Mas ele precisa de entender que ele precisa de saúde também para trabalhar. Não adianta nada ele trabalhar doente, podendo piorar a situação dele e agravar a situação dele e também transmitir para os companheiros de trabalho. Então, como dito, não exigir uma nota do profissional, que é um atestado médico, para provar que ele está com algum sintoma, que ele está com Covid-19 ou não. E manter as políticas flexíveis da empresa para que o funcionário ele possa também cuidar de algum parente, algum familiar que está infectado, porque de repente o cara vem trabalhar, a pessoa vem trabalhar, mas ele está com a mãe, com a esposa, com o filho em casa adoentado e a gente não sabe qual será o final disso, se vai ser curado, se não vai ser curado. A pessoa ele vem trabalhar com a mente em casa, não concentra no trabalho e acaba acontecendo um acidente com ele, e além disso ele também pode ter se contaminado em casa e traz a contaminação para o local de trabalho. Então, é sempre importante reconhecer que os trabalhadores com familiares doentes, eles precisam ficar em casa para cuidar dos seus familiares. Nós temos que estar cientes disso, e os trabalhadores, eles têm que ser informados também que quanto menos contato eles tiverem com outras pessoas, uma vez que ele teve contato com alguém contaminado, melhor vai ser, então ele não vai trazer essa contaminação para o trabalho. Bom, algumas medidas preventivas, manter o local de trabalho bem ventilado, se for possível, abra todas as janelas, coloque ventiladores, tenha filtros no seu local de trabalho, lavar a mão com frequência, a gente tem falado sobre isso bastante, e também a efetiva fricção das mãos com álcool gel, não é só passar o álcool gel, às vezes a pessoa pega o álcool gel e ele vai lá, passa um pouquinho na mão e só faz assim, Pronto, tá pronto. Não está pronto, a doutora explicou como é que você tem que fazer. Há todo um procedimento que deve ser feito, E promover o cumprimento verbal, distante, opa, tudo bom? Bom, um abraço, Deus abençoe, tchau. Nada de ficar pegando na mão, batendo o cotovelo, evita isso daí, porque a contaminação ela também pode estar no cotovelo. Disponibilizar o álcool gel para todos os trabalhadores, em vários pontos da empresa, sempre que possível, realizar, como acabei de explicar agora, o álcool gel, a fricção na mão, por 20 segundos, também nas mesas, nas bancadas, principalmente na linha de produção, está desinfectando a linha de produção, e sempre reorientar a equipe de apoio, a equipe da limpeza, em relação a isso. A limpeza ela deve ser constante. A limpeza também de equipamento, de ar-condicionado, todo lugar que as pessoas colocam as mãos, é importante estar sendo feita a limpeza. Sempre que alguém tocar, é importante essa limpeza, ela está sendo feita. Ok? Se a sua empresa ela faz a ginástica laboral, tem que ser num lugar ventilado, não mais num lugar fechado. Bom, já falamos sobre... nunca compartilhar copo, canudo, toalha, talheres, alimentos, maquiagem, protetor labial, celular, caneta, nada. A gente não tem contato um com o outro, Já foi falado sobre isso aqui, em caso de tosse, utilizar o cotovelo. Bebedouros. Na empresa, quando você tem um bebedouro, não colocar os lábios no bico ejetor de água. Nunca coloque os lábios ali, tá bom? Porque pode haver o risco de uma contaminação. E além disso, esses são lugares que têm que ser limpos constantemente. Além disso, disponibilizar o copo descartável é a melhor opção, que a pessoa vai lá e coloca o copo e toma no copo e joga o copo no lixo. Outra coisa, o bebedouro, ele tem 2 bico ejetores de água, correto? Ele tem 2 bicos, eu acho que é assim que fala em português, é bico ejetor de água. Ele tem 2 bicos ejetores de água. Veja bem, eu recomendo você fechar deixar só um bico, para não acontecer igual nós estamos vendo na foto aí. 2 pessoas vêm de uma vez, os 2 ali, o contato praticamente um em cima do outro, um batendo na cabeça do outro. Então eu recomendo fechar tá bom? Deixar só um bico aberto, para que possa vir uma pessoa de cada vez. Ok? Bom, nos banheiros, a limpeza tem que ser constante no banheiro, tá bom? Porque é um local onde a contaminação ela fica um pouco mais forte, porque é onde as pessoas tocam mais, é onde as pessoas se trocam, mudam de roupa, e nunca compartilhe a toalha com ninguém, produto de uso pessoal, não pode dividir, compartilhar sabonete, nada disso. A linha de produção, é importante, sempre que possível, manter a distância, e a gente pode ver a distância, 6 pés são 2 metros de distância, um trabalhador do outro. Se eles tiverem que trabalhar menos de 6 pés, 2 metros, a menos de 2 metros um do outro, aí precisa de instalar as barreiras de plástico.
Caso eles vão trabalhar mais de 2 metros de distância, não precisa, eles só precisam mesmo de utilizar máscara, luva e o óculos, a recomendação para eles, tá bom? E sempre que possível, passar um pano seco com álcool gel ou com algo à base de cloro, daqui a pouco eu vou explicar sobre o cloro, e passar a base de cloro e limpar por pelo menos 20 segundos, né? Sempre que possível, mas pelo menos no fim de cada turno, isso deve ser feito. Ok? Dúvidas, perguntas até agora, Eduardo? Deus aí, estou indo muito rápido ou está tranquilo? Está tranquilo, está tranquilo. Deus Okay, aí se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, pode interromper. Vamos falar bem rapidamente sobre o procedimento de desinfecção. O que a gente vai fazer então? Em um lugar de trabalho infectado. Bom, se no seu local de trabalho alguma pessoa teve um derramamento de sangue, preste atenção. Não é a pessoa tocou, não, um derramamento de sangue. A pessoa se cortou e derramou sangue. A pessoa, ele vomitou. Ele, por um acaso lá, ele defecou no chão. Né? Se aconteceu alguma situação que o fluido saiu do corpo dele e está no chão. O que a gente deve fazer? No chão ou nas paredes? Veja bem. Então você vai usar um desinfetante, tanto para piso como para parede, 1000 miligramas de desinfetante contendo cloro, através do pano, através da limpeza no chão. Pode ser sprayar ou fazer o wiping. O wiping é quando você passa o pano, como é que fala? É esfregando, né? Bom, mas primeiro, exato, hoje cedo a gente conversou sobre isso, eu não coloquei a tradução aqui. Veja bem, primeiro você vai remover o fluido do corpo dele, correto? Então você vai tirar o fluido, o sangue, a urina, o vômito. Depois você vai colocar no local apropriado para isso. E depois você vai fazer a desinfecção, correto? Com o produto. Eu não sei se no Brasil já vende, já pronto, já, né? Aqui eu tenho um Clorox, daqui a pouquinho eu vou mostrar, que ele é muito famoso aqui, que é basicamente o que a gente usa, ele é a base de cloro. A gente não faz essas misturas normalmente, porque a gente já compra ela pronta. Eu não sei se aí tem que ser feito ou se já compra também. Mas se tiver que fazer, são 1000 miligramas por litro de água de desinfectante contendo cloro, através por cada 1000 miligramas por cada litro de desinfectante. E daí você vai passar esse pano ali no chão ou na parede e vai deixar por 30 minutos. Quando você tem a contaminação, 30 minutos. Ok, não tem contaminação nenhuma. É uma limpeza normal de chão. Então, é 1 minuto apenas, tá bom? Uma limpeza normal de chão, 1 minuto apenas. Uma limpeza de descontaminação, porque tinha ali o sangue, tinha ali algum vestígio. Então, nesse caso, passa a ser de 30 minutos. Bom, repito o procedimento sempre que uma nova contaminação for encontrada. Para limpar a superfície, a gente usa aqui nos Estados Unidos esse Clorox. Né? Ele é aprovado pelo Departamento de Meio Ambiente dos Estados Unidos, o EPA. Então, a gente usa ele. Ele é efetivo contra o Covid-19, contra o coronavírus. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai remover a contaminação, de novo, deixando o local aparentemente limpo. E aí nós vamos passar esse Clorox. Opa. Tá me escutando? Dá um joinha aí para saber que cortou aqui. Ótimo, que cortou meu áudio aqui. Então a gente vai passar um Clorox, né? Ou pode ser de novo, a gente pode voltar aqui, ó. A gente pode voltar aqui e o mesmo, se alguém quiser tirar uma foto da tela, o mesmo tanto, a mesma medida. De um corrimão onde o pessoal passa a mão, 1 minuto é o suficiente, tá bom? Sempre comece limpando da área mais limpa, da área que as pessoas menos tocam. Por exemplo, se você vai limpar um corrimão, aonde as pessoas menos tocam, eles menos tocam do lado direito, eles começam tocando do meio para a esquerda. Então vamos começar a limpar do lado direito. Porque se você começa da esquerda, você vai trazer a sujeira todinha para o lado direito. Então começa fazendo a limpeza onde o pessoal toca menos, aonde está mais limpo. Então você vai limpando da área mais limpa para a área mais suja, tá bom? E também tem um desinfector, não sei se essa é a palavra correta em português, um aparelho que faz a desinfecção do ar, né, que é o esterilizador de ar plasma. Então ele também pode ser utilizado, ele é muito interessante.
e é um equipamento que as empresas estão começando a utilizar aqui nos Estados Unidos também para desinfectar o local de trabalho. Maravilha. Bom, isso era tudo que eu tinha para falar. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade para entrar em contato conosco. O meu nome é Rony Jabot, de Boston, Massachusetts. Pode ficar à vontade para falar com o Eduardo também. O Eduardo tem o nosso contato e vai estar em contato conosco. Deixa eu voltar aqui. Ok. Share. Maravilha. Eduardo, é contigo, meu rei. Obrigado, Rony. Obrigado por toda a explanação, muito importante para nós. Aproveitar agora que a doutora Neuzair voltou à conexão, eu gostaria só de chamar um assuntozinho que aqui no Brasil está tendo muito polêmico, né? Que é realmente a automedicação, que é o uso da cloroquina. Quando nós podemos usar a cloroquina, que forma podemos usar a cloroquina ou qualquer outro medicamento. Aqui você pode visualizar alguns estados que estão distribuindo alguns kits, que dentro desses kits tem diversos remédios, inclusive a cloroquina. Então eu queria que você explanasse um pouquinho, sem polemizar muito o assunto, só uma posição científica de pesquisa sobre esse assunto. Sim, Eduardo, obrigada pela sua pergunta. Gostaria mais uma vez de pedir desculpas aí pela internet. Está bem estável aqui, né? E, enfim, deu para a gente concluir, mas vou fazer algumas considerações aí no final. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, olha só, essa questão aqui no Brasil acabou se polemizando muito, né? Acabou virando uma questão política, mas o que tem que ser seguido em termos de evidências científicas, não existe eficácia para a utilização da cloroquina no tratamento da Covid-19. Isso é consenso, né, de vários artigos, né, de importantes publicações, inclusive a última publicação foi do Lancet, e assim, não tem uma indicação para a utilização da cloroquina. Ok, existem estudos ainda que estão sendo encaminhados para avaliar essa questão. A gente sabe que a cloroquina é uma medicação que tem sérios efeitos colaterais, e um dos efeitos colaterais mais importantes está relacionado com a questão cardiovascular. Ele provoca arritmias. Então, isso faz com que seja muito grave a utilização dessa medicação em casa. Então, assim, a distribuição dessa droga, né, para ser utilizada em casa, isso é uma questão muito séria, pode se tornar uma questão muito séria de saúde pública. É uma droga que precisa de uma orientação médica e que a gente sabe que, em termos de evidência científica, não está indicado para utilização na Covid-19. Inclusive, a gente tem conhecimento aqui de casos onde houve uma automedicação, com sintomas leves, aquela indicação de que se você usar a cloroquina, a hidroxicloroquina, antes de manifestar os sintomas, você pode evitar a gravidade da doença. A pessoa utilizou o medicamento, acabou tendo uma arritmia, um infarto do miocárdio e acabou indo a óbito. Então, o que acontece? É muito grande, quer dizer, você tomar essa medicação antes de ter sintomas, o curso natural da doença poderia ser de sintomas leves, né? Então, é uma escolha muito complicada. Então, assim, na minha opinião, a recomendação para a utilização da hidroxicloroquina em casa ou utilização de automedicação, ela pode provocar um grande problema de saúde pública, além do que a gente já está vivendo na pandemia. Essa é a minha opinião. Obrigado, doutora. Se quiser fazer agora as considerações ou complementar o seu pensamento, fica à vontade. Sim, obrigada.
Olha só, a gente estava finalizando ali a apresentação, né? Parabéns, Rony, aí pela explanação que trouxe do tema. A gente acha instigante essa questão dessas informações que a gente acaba pensando que seja repetitiva, mas na verdade não são, porque o que eu trouxe no final, as evidências científicas mostrando a importância do distanciamento social e de todas essas medidas de desinfecção e de controle de higiene. Então, aí está a grande X do controle dessa pandemia. Está o grande X no controle dessa pandemia. Então, a gente não vai cansar de repetir, né, a utilização correta, né, desses produtos químicos, o que Rony trouxe, inclusive, diferenciando bem o que é uma desinfecção, o que é uma limpeza comum. Então, a gente fica com muita vontade de explanar um pouquinho isso, né, poder explorar um pouco melhor esse tema, mas a gente tem aí uma hora de live, né, que a gente pode estender, né, até 1h30 aí, mas a gente sabe que não tem muito tempo para detalhar essas questões, mas eu queria só, na finalização lá da minha fala, trazendo recomendações, né, oficiais, que eu recomendo que sejam seguidas, né, a partir das orientações dos órgãos de controle, tanto dos órgãos de vigilância sanitária, por exemplo, aqui na Bahia a gente acessa as notas técnicas, né, emitidas pela Vigilância e Saúde do Trabalhador. Essas notas técnicas, elas são baseadas nas orientações das instituições internacionais. Então, uma das orientações que eu trazia lá no final dessa nota técnica, que é muito importante, é que essa doença, ela pode ser reconhecida como uma doença do trabalho. Inclusive, na nota técnica, na recomendação, ela recomenda a emissão de CAT em caso de contaminação dentro do ambiente de trabalho, né? Então, esse ambiente de trabalho hoje não é só um ambiente de trabalho hospitalar, é um ambiente de trabalho que expõe pessoas, né, se ele tiver, né, um contato ali que está expondo a uma contaminação, isso tem que ser assumido pela empresa. Então, o que eu gostaria de fechar nessa consideração final é a importância de se buscar essas recomendações técnicas de orientações mesmo dos órgãos estaduais, tá, ou municipais, porque elas acabam traduzindo essas normas internacionais para o contexto local. Então, é importante acessar essas normas e acompanhar todas essas diretrizes, né, internacionais. Então, nessa minha apresentação, eu tenho referência de todo esse material que foi discutido aqui, e aí eu deixo à disposição, né, se vocês quiserem acessar e tentar ampliar um pouquinho mais esse conhecimento, né, inclusive nesse contexto de orientação do pós-pandemia. Já existem documentos orientando as empresas para as reuniões, para as viagens, como é que isso vai acabar acontecendo para que a gente caminhe aí para um novo normal, tá? Então, é importante acessar essas informações. Obrigado, doutora. Após essas ilustres contribuições, estamos mais preparados para o combate ao coronavírus em nossas indústrias. Assim chegamos ao fim da nossa transmissão. Eu gostaria de agradecer a todos por estarem conosco, em especial nossas associadas e todos que estão assistindo a nossa live. E gostaria de deixar a lembrança que o nosso vídeo dessa transmissão estará disponível no site, no portal abime.com.br, onde deixaremos o acesso aos materiais que a doutora mesmo disponibilizou e o vídeo completo da transmissão. Tá ok? Encerramos a nossa transmissão. Desejamos uma boa tarde a todos. Obrigado, doutora. Obrigado, Rony. E esperamos nos vermos numa próxima live.
Muito obrigado pela oportunidade e, sem dúvida, em breve nós estaremos juntos de novo e, quem sabe, pessoalmente, falando para esse público maravilhoso que teve aqui participando com o YouTube. Muito obrigado a cada um de vocês que participaram. E caso precisem de algo da nossa parte, pode ficar à vontade. Parabéns, Eduardo, por esta maravilhosa iniciativa. E obrigado, doutora Neuzaí, também. Obrigado a todos também pela atenção. Foi um prazer enorme de estar falando com vocês e discutir um pouco esse tema. Um abraço a todos. Obrigado.